Olá, queridos ouvintes, Mara Xavier, estamos de volta com o programa Beleza Sem Fronteiras da Janela do Empreendedor. E agora estamos aqui com o meu médico, o meu endocrinologista, um querido, me trata há 5 anos já, gente, resultados ótimos. Eu não posso contar quanto, mas os resultados são excelentes, sempre. E hoje ele vai falar um pouquinho pra gente de saúde misturada com beleza. Por que a mulherada procura tanto emagrecer? Qual é essa neura? Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite. Estamos aí para responder as perguntas dos ouvintes. Luiz Gustavo Bortolini, meu endocrinologista, olha só. Prazer tê-lo aqui. Prazer. Conta um pouco dessa neura pela busca do corpo perfeito, né? A primeira coisa que a pessoa pergunta, ao invés de ir no nutricionista, ela primeiro fala assim: eu vou no endocrinologista porque ele vai me dar um remédio para emagrecer. É uma questão interessante até essa sua pergunta, Mara. A obesidade, desde que a humanidade percebeu a epidemia que nós temos de obesidade, ela sempre busca o corpo perfeito. Infelizmente, até temos alguns, a busca do corpo perfeito muitas vezes por formas não corretas, Para nós endocrinologistas, mais do que tudo, a obesidade é uma doença, Então, mais do que um corpo bonito, uma imagem bonita, isso é importante também, a autoestima, mas mais do que tudo é o quê? A busca pela saúde. Para a obesidade ser encarada como uma doença que também traz outras consigo. A diabetes, a hipertensão, o colesterol, Uma das doenças que mais atinge a humanidade hoje. Hoje é uma epidemia, tanto no Brasil como no mundo fora. Então, para nós endocrinologistas, mais do que a questão bem-estar estética, a questão saúde mesmo. Nesse processo todo, claro, envolve vários tratamentos, acho que daqui a pouquinho nós vamos falar, E você até mencionou em nutricionistas também. O endocrinologista, muitas vezes, vai precisar de uma boa nutricionista para trabalhar em conjunto. Não, é que eu falo assim, eles não procuram a nutricionista num primeiro momento. Ela fala assim, eu só vou no endócrino porque ele vai me dar um remédio para emagrecer. A nutricionista não vai. Você está correto, muitas vezes acontece isso. Em muitos casos, já falando de medicação, o paciente realmente, depois de uma análise inicial, há casos que realmente precisam da medicação. Hoje em dia, felizmente, nós endocrinologistas temos um critério para usar medicações em determinados casos que possam, Então, há critérios bem específicos para isso. Mas muitos pacientes se beneficiam dessa medicação. Claro, lembrando que a medicação... Eu sou um exemplo disso. E a medicação, lembrando que é um complemento do tratamento em alguns casos. A base de todo o tratamento da obesidade sempre vai passar por uma boa alimentação, por uma boa prática física. Esse é sempre imprescindível. Isso, sem dúvida, é um ponto muito importante. Eu falo assim, a medicação para mim foi importante, realmente, durante bastante tempo, para conseguir controlar o início desse... Mas isso foi associado com nutrição, foi associado com exercício para poder ter o resultado de saúde, E aí que nós vemos, muitos pacientes têm a compulsividade alimentar. O que é isso? Não conseguem controlar. Então, vem pacientes que até seguem um bom hábito alimentar, correto? Praticam atividade física, só que muitas vezes a compulsividade atrapalha o resultado. Então, medicações bem colocadas com acompanhamento médico, a tendência é ter bons resultados, O que não é correto é tentar medicações por conta própria, vinda de fontes não conhecidas, aí que é o grande risco. Eu tenho casos de conhecidos, amigos conhecidos que usaram muito tempo a sibutramina. E eu tenho casos, já conheci pessoas que morreram pelo abuso da sibutramina. A sibutramina em si, como toda medicação, se você for ver, tem todas as indicações e as contraindicações. Nós vamos fazer uma comparação. Indicações, digamos assim, mais corriqueiras que você tem em casa, como anti-inflamatórios. Há casos de pacientes que não possam usar anti-inflamatórios, que podem ter sérios problemas gástricos, renais. Então, a medicação, por exemplo, a sibutramina, você tem que ter a correta indicação. Paciente com hipertensão descontrolada, teoricamente não poderia usar. Paciente no tratamento depressivo, não poderia usar. Mas você afastando essas condições e monitorando, era uma opção. Uma medicação liberada, a medicação, como eu falei, o médico faz uma avaliação, pode ser complementar. Lembrando que muitos pacientes na obesidade também optam pelo tratamento sem medicação. A medicação, então, não seria uma regra universal.
Mas lembrando que nós temos, assim como o hipertenso pode usar uma medicação, o diabético, nós temos que aos pouquinhos tirar o mito que a Sim. medicação da obesidade é só um malefício. Não é bem assim. Não, eu acho que nada é ruim se você não abusar dela. Nem para um lado nem para o outro. Por isso que a gente precisa de uma orientação. Sim. Médico, nutricionista, casos de pessoas que querem emagrecer a todo custo e param de comer, eu não vou comer Sim. isso, aquelas dietas malucas eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, vou tirar aquele outro. Isso. A radicalização. É. Né? A radicalização parte para o lado errado. A gente vê comumente no consultório essa questão de pacientes que começam bem, né? E por algum motivo abandonam o tratamento, mesmo tendo respostas boas. Então, esse é o princípio agora, tratar a obesidade como uma doença crônica. Né? É algo que se está num peso bom, vamos trabalhar para manter esse peso. Não é uma doença que vai embora. Então, sempre manter atento. Né? E a radicalização, muitas vezes, o teu organismo vai responder a essa radicalização. Dietas muito radicais, vamos dar um exemplo, dietas que restringam demais o consumo de carboidratos, primeiro que é uma dieta de pouca aderência. A tendência é de separar semanas depois. Segundo, que o organismo vai ter que dar uma resposta a essas poucas calorias que são ingeridas. Qual a resposta dele? O corpo precisa de energia, carboidrato é energia pura. Exato. Você tem que ter um equilíbrio entre as proteínas, o carboidrato, mesmo a gordura. Você tem que ter um equilíbrio disso. Então o equilíbrio é a resposta principal para um bom tratamento de obesidade. Né? Para não cair vários problemas, né? Aí tem que tratar o psicológico muito forte. Sem dúvida. Anorexia, bulimia, ela vem num pacote quando você radicaliza. Vamos voltar de novo. Radicaliza, você não tem um acompanhamento, você entra num looping, né? De, vou melhorar assim, mas não... Perfeito. Muitos casos, inclusive, fazem acompanhamento também psicológico. Né? Além do acompanhamento endocrinológico, nutricional, muitas vezes fazem apoio também psicológico, que também auxilia em muitos casos. Hoje a gente tem, graças a Deus, tem uma aceitação melhor da imagem da pessoa. Sim. A pessoa, às vezes, ela não está num peso acima da média. Ela ainda está dentro de um peso saudável, dentro das medidas saudáveis, mas ela não se aceita por falar assim, mas eu sou gordinha, Hoje tem uma aceitação melhor. Sim. Há casos em que há um distúrbio da autopercepção. A imagem que ela faz dela mesma é uma imagem distorcida. Às vezes está num peso adequado, ela acredita que está muitos quilos acima. Também acontece isso. Eu vou dizer para vocês assim, ele sempre falava para mim assim, Mara, mas esse peso tá bom, não tá ruim, vamos fazer o cálculo aqui, Mas eu quero emagrecer. Mas olha aqui, mas tá bom. Só não passa disso, mas tá bom, não tá ruim. Comprar exames bons, saúde, porcentagem de gordura e músculo bom. Tem vários outros quesitos nisso, mas é isso que a gente almeja, uma saúde sempre em primeiro lugar. Né? Eu quando comecei o tratamento eu era bem neurótica. Aí ele contava pra mim assim, mas você não emagrece muito agora que também não precisa. Então vamos manter do manter o saudável, né? Um equilíbrio, né? Manter o saudável e não ter aquela neura assim, eu preciso emagrecer. Não, né? A gente tem essa... Fugir foi bom até isso que você comentou, fazendo um gancho. Às vezes números mágicos, né? O paciente às vezes cria um número que não foi o médico que deu esse número de peso, não foi a nutricionista que deu. Foi a mídia, né? Foi a mídia ou a própria pessoa. Né? Eu tenho 1,70 m, eu preciso pesar 60 quilos. Exato, entendeu? Eu fico me imaginando, quando eu tinha 60 quilos, eu vejo minhas fotos e eu falo assim, gente, isso é coisa horrorosa. E usando esse teu exemplo, 60 quilos, a pessoa às vezes está no 61, 62, está com exames muito bons, estão com as medidas corretas, porcentagem de gordura, musculatura, tudo certinho, mas ela almeja esse 1 ou 2 quilos a menos. E às vezes parte para a radicalização, o que afeta consequentemente muitas vezes a saúde dela, né? Eu falo assim, eu tenho 1,72 m, já pesei 59, 60 quilos. E quando hoje eu vejo minhas fotos com 59, 60, eu falo assim, não gosto dessa imagem, não. Eu não gosto dessa imagem. Hoje me parece que não é saudável. Interessante mesmo. E a minha saúde eu acho que está muito melhor hoje do que na época. Sem dúvida. A questão aí, essa é uma das formas também. Quando o paciente começa a perder peso, que se motiva, uma das formas que eu acho boa de motivação é essa. Observe as tuas roupas antigas, observe tuas fotos antigas. Você já vai perceber uma boa diferença.
a perda de peso tem uma velocidade própria para cada paciente. Sim, né? o próprio metabolismo de um para o outro, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso. Mesmo em caso de cirurgia bariátrica, a gente vê pacientes, cada um tem sua própria velocidade. Quem dirá que não faz sua cirurgia bariátrica. Então, há casos e casos. Cada paciente é uma história nova. Cada um tem que ser abordado de uma forma diferente. Alguns que podem medicação, alguns que não podem, alguns com mais exercício, outros com uma dieta mais específica. Então, cada tipo é uma abordagem diferente, né, Maria? E é bem isso, né? Eu acho que a gente tem que integrar vários profissionais dentro que... dentro do que você precisa, dentro do que você almeja, sem radicalismos e realmente sem perder a saúde, né? Sim, e multidisciplinares. Você falou, felizmente hoje vários profissionais atuam na obesidade. Procurar sempre os profissionais, obviamente, capacitados para isso, né? Para poder dar para você aquilo que você possa atingir melhor seus objetivos. Né? E me conta outra coisa. Todo mundo acha que só vai no endocrinologista para emagrecer. Me conta quais são as outras especialidades Ótimo. de um endocrinologista. O endocrinologista carrega essa... É que a gente está num programa de beleza, então a gente vem ótimo. nessa linha de falar sobre obesidade, sobre emagrecimento. Mas conta pra gente, todo mundo, a primeira coisa que pensa, quando vai no endocrinologista, eu quero emagrecer. Bom, quais são essas outras especialidades? Quais são essas outras... A endocrinologia é uma especialidade que trata, de uma forma resumida, das alterações de glândulas e alterações hormonais. Então, o endocrinologista também trata de distúrbios da glândula tireoide, como o hipo e hipertireoidismo, alterações do pâncreas, exemplo, a tão conhecida diabetes, né? Alterações de crescimento, né? Menopausa, alterações da glândula hipófise, assim, vários outros distúrbios de glândulas. Então, o endocrinologista é um espectro maior do que apenas a obesidade. Claro, um grande contingente de pacientes procura pela obesidade, mas o endocrinologista faz essas outras áreas também de tratamento. É, porque a gente tem que contar também, né? Porque se você fala assim, vou no endocrinologista, a pessoa não procura exatamente o que ela precisa só, né? Ela fala assim, às vezes eu até falo assim, vai no clínico geral antes pra ele te falar o que você precisa. Exatamente. Ele vai te estudar como um todo e vai falar assim, olha, vai no especialista, no endócrino, no urologista, no cardiologista, vai alguém específico, faz uma pré-consulta. Perfeito. O endocrinologista adulto, então as 3 grandes áreas, as mais atendidas no consultório, justamente obesidade, diabetes e tireoide. Então, geralmente você vai conhecer alguém da família, algum amigo, algum vizinho que vai ter alguma coisa. Ou diabetes, ou alteração tireoidiana, ou mesmo a questão de peso, né? Em casa tem diabetes, na família. Tireoide, eu acho que quase toda família tem né? Então perceba como o espectro é bem amplo, né, do atendimento do endocrinologista. E eu vou falar assim, olha, procure bons profissionais. Eu super indico, Gustavo, né? Eu sou um ótimo exemplo de tratamentos que deram certo, né? Porque eu faço acompanhamento a cada 2 meses, gente. Não pensa não. Eu não tô certinha falando. No doutor. Não tô falando. Só às vezes eu esqueço de fazer uns exames, mas tá tudo certo. Tipo da última vez que eu esqueci de fazer os exames. Mas eu faço acompanhamento, por quê? Porque não é só emagrecer, não é só engordar, é manter a minha saúde. A minha saúde, graças a Deus, hoje eu não preciso mais de medicamento, mas eu continuo cuidando para que não volte a precisar, se voltar, porque o que está acontecendo? Esse monitoramento, hoje eu trabalho com medicina integrativa, com terapias alternativas, mas não vou deixar de fazer o meu acompanhamento porque eu estou fazendo outra coisa. Os exames, independente da medicina alternativa ela ser legal, os exames eles precisam ser feitos. Sem dúvida. Exames clínicos, porque, beleza, é ótimo, mas se você não tiver com a saúde em dia, graças a Deus meus exames estão sempre super bem hoje, mas eu não vou deixar de fazer esse acompanhamento nunca. Levando em consideração até o que você falou, há uma frase na medicina que dizia que o difícil não é o perder peso, o difícil é manter. Então, a manutenção, muitas vezes, é o maior problema do paciente. Os ouvintes mesmo devem ter vários casos, ou eles mesmos passaram por essa história. Emagreci, mas não mantive o peso. É o efeito sanfona. O famoso efeito sanfona. Né? Então, o que acontece? A manutenção é um passo, tem que ser entendido como um passo primordial do tratamento. Não é apenas chegar naquele peso almejado. Manutenção é parte primordial nesse aspecto. 5 anos, de 2 em 2 meses.
E não vou deixar de fazer meu acompanhamento, por mais que eu esteja fazendo outros tratamentos alternativos agregados, eu não vou deixar de fazer meu acompanhamento pela saúde. Eu preciso dos meus exames, eu preciso saber se está tudo dentro do padrão, porque eu posso voltar a precisar do tempo, pode. A gente tem recaídas. Tem recaídas e acho que esse acompanhamento, tanto clínico quanto psicológico, quanto de nutrição, agora eu estou fazendo bioalimentação junto, estou fazendo a parte de controle nutricional com energético integrado. Então, assim, independente disso, eu estou fazendo uma dieta super monitorada, mas e daí? E meu exame tá dentro? Sim. Essa dieta tá dentro do que a minha saúde precisa? Não está havendo alguma carência, né? Dentro dessa alimentação tá tudo certo. Mara, precisa de outra vitamina aqui, precisa melhorar aqui. Então esse acompanhamento vai ser feito sempre, independente de eu ter chegado no peso que eu queria, na imagem que eu quero, no número de balança. Porque às vezes o número de balança te fala uma coisa e o teu corpo fala outra. Sem dúvida. Pessoas que malham demais pesam mais do que pessoa que tem um corpo perfeito. Pode pesar, ter 1,70, pesar os 70 quilos, mas tem um corpo perfeito. Esse número varia muito, né? Há métodos de avaliação, inclusive, isso foi interessante, métodos de avaliação, né? Ou através de pregas cutâneas, por exemplo, alguns exemplos, ou até por bioimpedância, que você vai conseguir saber, né? Tua porcentagem muscular, tua porcentagem de gordura. Isso que você falou, muitas vezes o paciente está num peso bom de balança, mas essas porcentagens não estão adequadas. Ou vice-versa. Então sempre é bom, sempre falo, o número de balança é um número que nós temos aqui, mas há outros que nós precisamos conhecer, né? E os números que vêm nos exames no final do mês também são importantíssimos, né? Importantes. Mais importantes que o peso na balança, mais importante que a medida é saber se o teu exame, saber se o teu correto, né? interno tá bem, gente, porque saúde sempre em primeiro lugar. E esse meu mentor de bioalimentação, ele tem uma frase que eu acho que é perfeita: a beleza é a expressão máxima da saúde. Então é isso mesmo, vamos buscar a beleza, mas com saúde, sempre. Isso mesmo, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Uma honra te ter aqui. Obrigado. Super indico, gente. Olha, ele não pode fazer propaganda, mas eu posso, tá? Super indico. A entrevista do Dr. Luiz vai estar nas redes sociais da Janela, do Empreendedor, vai estar nas redes sociais do Mara Servieri, Beleza Sem Fronteiras, no Facebook, no YouTube. Vocês podem assistir de novo, tá bom? Agradeço muito a vocês. Próxima semana, 18 horas, segunda-feira, programa Beleza Sem Fronteiras na Janela do Empreendedor. E também amanhã, nossa reunião de networking aqui no prédio da Janela, 7 de setembro, 4214, na sala de convenções. 50, 60 empreendedores que se unem e se fortalecem. Não percam. Amanhã, terça-feira, 18 horas, espero vocês aqui na nossa próxima reunião de networking. Muito obrigada, boa noite e até a próxima semana. Mara Servieri, programa Beleza Sem Fronteiras da Janela do Empreendedor.